E aí, galera, tudo bem com vocês? Você está hoje no PDL, por dentro do laboratório. Aqui você tem um resumão dos nossos stories na nossa página do Instagram, que é o @casadenotebook_aju. Para você que quer acompanhar nosso trabalho diariamente, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso endereço da nossa página. Aqui é um resumo do nosso trabalho que é feito no dia a dia do laboratório. Então aqui você vai encontrar várias dicas legais e vários assuntos de notebook, falando desde problemas comuns até manutenções preventivas, de tudo que pode acontecer com qualquer notebook. Bacana? Então, se você é um entusiasta, um curioso, tá no lugar certo. Acompanha o nosso trabalho aí. Se você gostou, dá aquele likezão cabuloso para fortalecer o trabalho aí e vai vir muita coisa legal sempre para você. E aí, galera, bom dia! Mais uma semana começando. Uma segunda-feira aí, uma semana abençoada e produtiva para todos nós. Semana passada eu tive sumido aqui dos stories, mas por conta da correria mesmo, muita coisa para fazer, galera, e acabou que nem deu para estar aqui mostrando para vocês as novidades, beleza? Mas essa semana aí tô um pouquinho mais tranquilo, vai ter muita coisa legal. Aviso aí, galera, para quem tem serviço com a gente na 13 de julho, a gente tá ligando pro pessoal, mas não conseguiu falar com todo mundo ainda. A gente vai estar encerrando nossas atividades na 13 de julho. Para quem não sabe, lá a gente tem um ponto de apoio. Lá o ponto de apoio era o seguinte, o cliente não tinha condição de deixar o equipamento aqui no centro, lá na 13 ficava mais fácil. Porém, encerrando as atividades lá, a gente vai trabalhar agora a partir do próximo mês. A gente não definiu a data ainda, mas a gente vai trabalhar com serviço de delivery, galera. Esse serviço de delivery, galera, não vai ser cobrado, beleza? A gente já cobra a taxa de análise aqui. Enquanto você deixa seu equipamento, caso você não queira fazer o serviço, acha inviável, a gente cobra uma taxa de R$30. Vai permanecer o mesmo valor. E as condições desse serviço vai estar especificado tudo lá no site. A gente vai colocar nos termos do serviço, tudo bacaninha, para não ter dúvida. Então a gente vai tanto buscar o equipamento como vai fazer a devolução também. Beleza, galera? Ainda não está disponível o serviço do delivery, beleza, galera? Quando tiver disponível, eu aviso aí, vou dar o alô. Bacana? HP Pavilion 14, esse aqui é o V064BR, é um notebook muito bom, Core i5 com placa de vídeo. Esse notebook chegou morto aqui, beleza, galera? A gente fez o reparo da placa-mãe dele, porém ele ficou com algumas sequelas aqui. Vou explicar o porquê. Essa máquina apresentou duas sequelas depois do reparo. Uma delas é o bug na inicialização. Enquanto você vai ligar ela, ela acende o LED, só que ela fica mais ou menos uns 15 a 20 segundos para dar o start. Aí ela boota, entra normal no sistema, tudo beleza. O problema da inicialização foi por conta de terem regravado a BIOS. Pegaram, acharam que a máquina estava morta, que era a BIOS, regravaram, colocaram outra programação, porém não devolveram a programação original ou não fizeram um backup. É uma versão que funciona. Essa demora na inicialização normalmente tem dois motivos. O primeiro deles é quando você coloca a programação errada. O segundo é quando a máquina sofre algum dano eletrônico e, consequentemente, ela gera um bug ali, um delay entre a comunicação da BIOS e da Super I/O. Quem não sabe, um resumão, né, da BIOS e da Super I/O são os principais componentes da inicialização. Elas que definem tudo, a parte do start. Então, quando você liga, vai energia para onde, quem vai comunicar com quem, tudo é feito a partir das duas. Tem como fazer a correção desse delay? Tem, mas tem algumas observações importantes. Uma delas é um procedimento que envolve riscos de você matar o funcionamento da placa, às vezes até gerar um curto generalizado e matar o funcionamento todo, impossibilitando o reparo. Outro problema aí, galera, é a viabilidade financeira para você fazer o reparo, porque às vezes fica muito caro, porque você vai ter que fazer, além do curto, tirar o curto da máquina, você tem que trocar a Super I/O, você vai ter que trocar a BIOS, reprogramar, então o custo vai lá para cima. Tem casos que o reparo fica mais caro do que a aquisição de uma placa-mãe nova, então nessas situações a gente passa essa informação para o cliente e dá a opção dele comprar a placa-mãe nova, que é mais viável do que fazer o reparo. Voltando ao raciocínio do HP, a outra coisa que ficou foi a questão da bateria. A gente não tem outra para testar aqui. Então, o circuito está funcionando bem, só que provavelmente deve ter queimado. O cliente falou que estava funcionando antes, então se estava, provavelmente deve ter queimado com o... Já passei a situação para o cliente, se ele achar que é viável, que compensa deixar a máquina desse jeito, vai ficar com essas sequelas, né? No caso a bateria e essa demora para ligar, porém o funcionamento tudo ok. Reparo eletrônico tem algumas situações que são um pouco mais complicadas. Uma delas às vezes é aquela situação, a gente chega com a máquina aqui morta, não ligava nada, a gente faz o reparo da placa, só que quando vai fazer os testes, ou a tela do cliente está com uma listra, ou o teclado não está funcionando, aí entra aquela situação, tem cliente que já está
tão acostumado a ser lesado que o cara já fica puto com a situação. Não, mas minha máquina estava toda funcionando. Esse assunto aí de peça queimada, de componente depois de reparo, é um assunto que dói muito nas assistências, nos técnicos, principalmente nos picareta. Dói quando toca nesse assunto, porque os caras já treme na base de tanto rolo que os caras faz. E tem situações que são complicadas. Eu mesmo, essa semana passada, formatei uma máquina, o cara mandou uma mensagem para mim no domingo, falando que a máquina dele tinha 6 GB de memória, e tava só com 2. Ele trouxe só para formatar a máquina. A formatação dele foi sem backup. Se fosse com backup, às vezes alguns casos a gente não consegue fazer o backup, a gente tira o HD da máquina, faz de forma externa. Mas como o backup dele, a formatação era sem backup, era só apagar, não precisa abrir a máquina, nada. Eu acho que esse cara já tá acostumado a levar tanto toco que ele mandou mensagem no domingo, eu não respondi, ele mesmo já falou, você não respondeu, então pode deixar, não precisa responder mais não, que eu vou procurar os meios legais. Então, meu amigo, que você quer que eu faça o quê? Tem gente que é complicado. Então todo mundo está sujeito a errar, até os melhores profissionais. Então a gente já aconteceu situações que a gente já errou aqui, mas a gente sempre busca resolver o problema sem onerar o cliente. Não é igual outras assistências por aí que ficam inventando outros problemas. Voltando àquela situação que eu disse dos reparos, tem máquina que a gente repara, só que outros componentes da máquina do cliente tá com defeito, então a gente passa a informação. Tem gente que acha ruim, mas infelizmente eu vou fazer o quê, meu amigo? Eu tô analisando a máquina, passo o orçamento. Então a gente vai verificar a máquina toda do cliente, beleza? Se ele não quiser fazer o serviço, ele não tem obrigatoriedade de fazer. A gente vai simplesmente tirar os componentes que a gente fez o reparo, vai devolver a máquina pro cliente. Segunda-feira, não tem aula, como é que é essa vida boa aí, Francine? Pai, quem pode, pode. Olha, viu só, rapaz? Tem que aproveitar a vida ao máximo, os momentos que a gente tem livre, né? Pra curtir a família, os amigos, porque quando chega a responsabilidade, meu amigo, o trabalho, ele acaba roubando muito desse tempo da gente. E às vezes, quando a gente vê, já deixou a vida passar e não aproveitou nada. Samsung NP540 U3C. Essa máquina aqui é um negócio de doido. Vou explicar o porquê pra você. Olha que situação mais maluca. A máquina tava funcionando com HD de 500 GB, tava em pouco espaço. Aí o cliente foi, comprou de 1 TB, colocou, não tava conseguindo instalar o sistema porque essa máquina aqui ela é cheia de segredinho para fazer a instalação do Windows. Você apertava para entrar no setup o comando, mesmo no teclado da máquina, com outro teclado, no teclado USB, a máquina simplesmente desligava, ela não entrava na BIOS de jeito nenhum e continua sem entrar ainda. Primeiro raciocínio, imaginamos que poderia ser alguma coisa relacionada à estática. Então a gente desmontou, isolou a parte da carcaça toda para ver se não era a placa encostando, às vezes algum parafuso, porque o cliente já havia desmontado a máquina. Montou a máquina, nada. Ligou com a placa fora, nada. Batia, apertava o teclado, a máquina apagava. Punha o teclado USB, a máquina apagava. Nada fazia a máquina entrar no setup. O cliente dessa máquina é um cliente antigo aqui da loja. A gente trocou uma ideia com ele e ele falou, né? Não, a máquina estava funcionando normalmente, não tinha nenhum problema, estava funcionando 100% com um HD antigo. A gente colocou a situação para o cliente que poderia tentar regravar a BIOS, que é a programação do Start, porque a máquina não estava conseguindo inicializar, não estava conseguindo entrar no setup, porém tinha o risco da máquina dar pau. O cliente falou, não quero arriscar. Então a gente não mexeu. Como o outro HD estava funcionando, a gente falou para ele, traz então que a gente vai tentar clonar o HD para o HD novo, clonar o disco completo, para ver se vai funcionar. Clonou o HD, a máquina funcionou de boa. Porém, fez o clone do HD, funcionou beleza a máquina. Só que se der pau no Windows dele e ele de fato precisar formatar, não está conseguindo nem entrar no setup. Então ele não vai fazer. Ou ele guarda um clone dessa máquina, ou quanto der pau no sistema dele, ou quanto der pau definitivamente no sistema, aí ele parte. Se ele quiser arriscar fazer a regravação da BIOS para ver se vai normalizar esse problema, bacana. Caso contrário, sem chance de fazer qualquer procedimento. Qualquer procedimento eletrônico tem seus riscos, beleza, galera? Então é muito importante frisar isso. Por que o cliente falou essa questão da BIOS que não queria arriscar? Porque realmente existe a possibilidade, no meio desse procedimento, da placa gerar algum dano. Situações que procedimentos simples, como às vezes a troca da BIOS, a troca de um conector jack, ou até mesmo a troca de uma memória, de uma simples memória, pode gerar danos ao equipamento. Vamos na prática dos mais antigos. Positivo Premium, Compaq CQ40,
o DV6000, o DV2000 e o DV5. Só vou colocar alguns, beleza? Notebooks muito bons. Mas quanto é para dar dor de cabeça, meu amigo, eu já tomei muito fumo por causa disso. Porque o simples fato de desmontar o notebook, ele parava de ligar. Desses modelos que eu tô falando são os mais antigos. Dava uns curtos de tal maneira que você não conseguia fazer o reparo da placa nem com reza brava, meu amigo. Você podia fazer o que fosse, que o notebook não voltava a ligar. Coisa que não tinha explicação nenhuma. Dor de cabeça tremenda, porque no começo a gente não tinha conhecimento técnico e não passava essa informação para o cliente. Como é que eu ia explicar para o cara que a máquina dele simplesmente parou de funcionar? Com o passar do tempo, a gente adquiriu esse conhecimento técnico. Por incrível que pareça, tem muita máquina dessa rodando ainda por aí e chega aqui pra gente. Só que a gente já dá esse alerta pro cliente, pra não ter surpresa depois do cara chegar, mas minha máquina estava funcionando. A lista dos mais novos e problemáticos, a lista da HP é a maior de todas. HP G42, DM4, G4, HP 1000, DV6 e DV5, dos modelos novos. Essas máquinas da HP é o terror de qualquer assistência, galera. A gente mesmo hoje em dia já alerta para o cliente. Quem tem dessas máquinas, meu amigo, se você tem uma dessas aí que eu citei, é dor de cabeça. Às vezes o fato de desmontar a máquina, ela para de funcionar. Isso relacionado às máquinas que eu citei aí anteriormente, beleza? Para não haver confusão, não são todas da HP, são esses modelos mais específicos. Porque a HP vendeu muito dessas máquinas, então foi na época que popularizou o notebook no Brasil. A HP, quando popularizou o notebook no Brasil, os notebooks dela eram os mais lindos. Além de ser bonitas, as configurações eram tudo top. O DV6000, o DV2000, tinha o DV3, tinha o TX1000, aquele que virava a tela. Esse mês de junho e julho, quando chove em Aracaju, meu amigo, é o pior. Ou um mêsinho pra dar preguiça, viu? Se chuva de Aracaju é boa demais, o clima daqui, sem comentários.